Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Estamos aqui na Praça Joaquim Lúcio, cidade de Goiânia, aqui na região do setor de Campinas, mais uma oportunidade que o Senhor nos concedeu de estar pregando o Evangelho de Cristo, e vamos realizar mais essa missão, a glória de Deus, em nome de Jesus. Conto com os irmãos que me mantenham sempre nas suas orações, tá bom? Apresentando sempre essa obra aí da nossa vida, para que o Senhor possa nos conservar até o fim, Senhor, nessa missão, até o fim, para cumprir então o propósito. O propósito é levar o Evangelho a toda criatura, o Evangelho puro, como que ele é. O que importa é antes obedecer a Deus do que aos homens, cumprindo a vontade do Senhor. E eu creio que nesse dia de hoje o Senhor Deus vai fazer grandes coisas. Eu creio no Senhor, como Ele tem feito muitas coisas. Nós não andamos por vista, andamos pelos olhos da fé. Mas eu creio que grandes coisas o Senhor tem feito através da pregação do Evangelho. Amém? Vamos lá pregar. Graças a Deus, mais um dia o Senhor Jesus concedeu. É um privilégio anunciar o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Tirou os pés de charco de lodo terrível, lamaçal do pecado, firmou os meus passos. Sim, está escrito, profeta Isaías, assim Jesus ele fez na minha vida. Assim Jesus ele faz a tua vida, assim Jesus Cristo ele veio para buscar, salvar o que havia perdido. Em nome de Jesus Cristo, aqui nesta manhã, estamos com o propósito de anunciar a palavra do Evangelho, que é loucura para os que perecem, mas é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Ouvidos para ouvir o que diz o Espírito de Deus. Felizes são que ouvem e guardam as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Ele vai dizer: bem-aventurados aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida, possam entrar pelas portas da cidade. Porém ficarão de fora os falsos profetas, feiticeiros, idólatras, homicidas, os feminados, os mentirosos, os orgulhosos, os bêbados, os assassinos, os que amam e cometem a mentira. Portanto, arrependam-se, deixe todo ímpio o caminho de impiedade, caminho de iniquidade, porque o salário do pecado é a morte. Um dia todos nós nos encontraremos com a morte. Um dia a morte ela vai bater a porta. A Bíblia fala em Hebreus capítulo 9, versículo 27, que o homem está ordenado morrer por Deus uma vez só, e vindo após a morte o juízo. Ou seja, todos nós nos encontraremos com o justo juiz. Todos nós nos estaremos diante do juiz de Deus. O juízo de Deus será segundo o que cada um tem praticado. Por isso a Bíblia fala: arrependa-se e torne-se para Deus. Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os pecados, venham sobre vós o tempo do refrigério por meio de Cristo Jesus. Jesus diz, porém, se vós não arrependerdes, certamente perecerão. Está escrito em 1 Coríntios capítulo 3, versículo de número 16, ou melhor, no
versículo 19, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe que são vãos. Portanto, ninguém se glorie dos homens, porque tudo é vosso. A sabedoria deste mundo é uma loucura diante de Deus. A palavra de Deus diz que a sabedoria deste mundo é uma grande loucura diante do Senhor. A Bíblia vai dizer em 1 Coríntios capítulo 1, no versículo de número 25, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. A sabedoria deste mundo, ela é vã diante de Deus, porque até a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria do homem, do mundo. A palavra de Deus fala assim, visto que como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus, pela sua sabedoria. Sabedoria não leva ninguém a Deus. A Bíblia diz que como o homem não conheceu Deus na sua sabedoria, então aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação, porque os judeus pedem sinal, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos Cristo crucificado, que é escândalo e é loucura para os gregos e judeus, mas para os que são chamados, tanto judeus e como gregos, pregamos Cristo, porque a loucura de Deus é mais sábia do que o homem, mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. O mundo não conheceu a Deus pela loucura, ou melhor, pela sabedoria, então aprova a Deus salvar aqueles que creem pela loucura da pregação do Evangelho. O Evangelho é uma loucura para este mundo. Paulo fala que a mensagem, a palavra da cruz, é loucura para os que perecem, mas é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. A pregação da cruz é uma loucura para aqueles que perecem, para os que andam na carne, que andam segundo os desejos maus de seu coração. Aleluia! Jesus, portanto, ele diz que a sabedoria deste mundo é vã diante de Deus. A sabedoria deste mundo não leva o homem a Deus, mas Jesus, o Deus impossível, quando transforma 3 pães em milhares de pães para 3.000 pessoas comerem, ele quebra a lógica, porque os sábios, eles olhavam para 3 pães, 5 peixes, e diziam, Senhor, não dá para sustentar esse tanto de gente, é muitas pessoas famintas. Mas Jesus, ele fala, traz para cá esses pães e esses peixes. A Bíblia vai falar que quase 3.000 pessoas, e em outra ocasião também, quase 5.000 pessoas se saciaram com aqueles pães. Deus não trabalha com a lógica, Deus trabalha com o impossível. Deus não trabalha com limitações. Deus faz além daquilo que o homem pode imaginar e além dos seus limites humanos. Deus ultrapassa as barreiras humanas. Deus ultrapassa as barreiras da física. Deus é um ser insondável. É um Deus todo-poderoso. Um Deus que não está mais pendurado numa cruz, mostrando o seu poder, porque ele ressuscitou dentre os mortos após o 3º dia. Por isso Jesus não é mais menino. Esse menino, ele não cresce mais. Todo ano é a mesma coisa. Jesus não cresce mais. Jesus não deixa de ser menino mais. Não, a Bíblia fala que ele cresceu na sabedoria, no conhecimento. Então, ele foi crucificado e ele ressuscitou. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Não é o menino Jesus, é o Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Jesus anuncia a todos os
que se arrependam, porque Deus determinou um dia e vai julgar este mundo. Isso ele deixou certeza. Ressuscitando Jesus Cristo dentre os mortos. Assim diz a Escritura de Atos, capítulo 17. Porque Deus, não tomando em conta os tempos da ignorância do homem, anuncia a todos que se arrependam e em todos os lugares. Porque ele determinou um dia que vai julgar este mundo. E ele deixou certeza, ressuscitando dentre os mortos. Portanto, se prepare. Esteja preparado para se encontrar com Deus. Esteja pronto para estar diante de Deus. Como o mundo não conheceu a Deus na sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação do Evangelho. Os crentes não são evangélicos, não são os católicos, não. Os crentes são aqueles que creem. A palavra crença vem de crer. Quem crê, como diz a Escritura, rios de água viva jorrarão de dentro do teu ser. Jesus não veio para te dar uma religião. Ele veio como o caminho, a verdade e a vida, mas os homens não receberam. Porque para os judeus era loucura. Para os gregos também era uma grande loucura. Mas para aqueles que são salvos é o poder de Deus. Para quem tem uma religião é uma loucura. Anunciar Jesus sem religião e dizer que Jesus Cristo ele não precisa da sua religião. É loucura para aqueles que perecem. É loucura para aqueles que rejeitam a palavra de Deus. Deus não está em todas as religiões, Deus não está dividido, Jesus não está em todas as religiões, Jesus não está dividido, Jesus não é fundador de religião, Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém pode chegar ao Pai se não for através dele. Ninguém pode chegar ao Pai se não for através de Cristo Jesus. Não tem outros meios para chegar até o Pai se não for através de Jesus Cristo. Por isso que a Bíblia diz que Ele é o caminho. E não tem outro caminho. Não existem atalhos. Não existem vários caminhos. Só existe um único caminho. Não tem atalhos. Não tem outros caminhos. Jesus falou: ninguém vem ao Pai se não for por mim. Obras de caridade são atalhos que as pessoas tentam se chegar até a Deus. E obras de caridade não levam o homem até a Deus. Religiões são atalhos que as pessoas usam para tentar chegar até a Deus. E são atalhos que não levam o homem a Deus. O caminho, a verdade e a vida se chama Cristo. E ninguém pode chegar ao Pai se não for através de Jesus Cristo. Se nós fôssemos pela lógica, nós seguiríamos a Bíblia. Se fosse pela lógica de seguir uma religião, nós seguiríamos então o judaísmo. Só que o judaísmo, segundo a Bíblia, nunca foi uma religião. Nunca foi uma religião e nem uma seita. Mas, na verdade, é uma fé. E assim a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra de Deus. Jesus não veio dos romanos, Jesus veio dos judeus. A igreja de Cristo não veio de Roma. Ela surgiu lá em Atos dos Apóstolos, onde eles estavam se reunidos. Então veio um espírito impetuoso sobre eles, veemente, no qual pousaram sobre todos eles, e eles falaram em novas línguas e compreendiam uns aos outros. Igreja de Jesus não é parede, igreja de Jesus não é lugar, mas embora que Jesus Cristo ele está onde tiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, onde há pessoas adorando a Deus verdadeiramente, sinceramente, ali está Deus. A Bíblia fala que onde há a verdade, ali está o Espírito Santo de Deus. Mas onde a hipocrisia reina em 4 paredes, onde homens usam o nome de Deus em vão, fazendo um negócio, ali Deus não está. Deus ele está no meio do justo, na Assembleia solene. Não a denominação, a Assembleia são os santos, os eleitos, os escolhidos de Cristo, pessoas. A Bíblia fala em Atos dos Apóstolos que então eles estavam reunidos todos no mesmo lugar e o Espírito Santo desceu sobre eles, os quais pousaram sobre eles. Eles receberam a visitação de Deus, mesmo sem estar enquadrados dentro de uma congregação feita de parede. Hoje, infelizmente, as pessoas querem limitar o Evangelho de Cristo e querem prender a palavra de Deus em 4 paredes, mas a palavra não está presa. Jesus disse: ide pregar o Evangelho
a toda criatura, aquele que crê e for batizado será salvo, a toda criatura. O Evangelho está sendo pregado. A Bíblia fala em Jeremias: quer ouçam ou deixe de ouvir, vai, anuncie, pregue, porque são uma casa rebelde, então eles saberão que há um Deus Todo-Poderoso. Certamente há um Deus Todo-Poderoso, mas trocaram o Criador pela criatura, honraram, serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito. A Bíblia fala que trocaram a justiça de Deus pela injustiça, e honraram, serviram mais a criatura do que o próprio Criador, que é bendito. E isso é uma grande realidade. As pessoas estão trocando a verdade pela mentira, estão trocando a palavra de Deus por fábulas, estão trocando a palavra de Deus por heresias, estão trocando a palavra de Deus pelos prazeres da carne. Só que Jesus disse que tudo nessa vida passa, os prazeres da carne passam, mas aquele que permanece na palavra de Deus permanece para sempre. Aquele que permanece em Cristo permanece para sempre. O que é nascido da carne faz a vontade da carne, o que é nascido do Espírito faz a vontade do Espírito, faz a vontade de Deus. Cumpra a vontade de Deus, e não, então, sofrerá as consequências, não sofrerão a punição de buscarem a vontade de Deus, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Jesus Cristo. É o dom gratuito de Deus, a salvação. O dom gratuito de Deus é salvar o homem. Salvar do quê? Salvar de quê? Salvar da condenação e salvar do inferno. Jesus veio para buscar salvar o que se havia perdido. Assim disse o profeta Isaías. Jesus, ele disse que a palavra do Evangelho, a mensagem do Evangelho, ela seria anunciada em todos os confins da terra em testemunho a todas as nações, e viria o fim em seguida. Este Evangelho hoje é pregado como testemunho às nações. As pessoas que ouvem estão sendo testemunhadas que há um dia que então estarão diante de Deus para prestar conta de suas ações, e não haverá como escapar. Por isso a Bíblia fala que Deus não tomará o culpado por inocente. A Bíblia fala que Deus não toma o culpado por inocente. Mas antes Deus, Ele busca um coração quebrantado e contrito. Arrependa-se hoje e torne-se para Deus. A tua religião não vai te ajudar a livrar-se do inferno. Arrependa-se hoje. Deixa a bebedice. Tua religião não te livrará da condenação. Deixa o homem ímpio seus caminhos maus. Deixa o homem ímpio a feitiçaria. Deixa o homem ímpio o orgulho. O orgulho é mau, o orgulho é perverso. Deus dá graça aos humildes, mas resiste soberbos. A Bíblia diz que Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre, mas porém, um dia, certamente, a sua misericórdia não será mais encontrada. Na sepultura não há mais indústria, não há mais obra, não há ciência. A Bíblia diz que não há mais recursos. Lá no livro de Eclesiastes diz que o mesmo sucede a toda criatura debaixo do céu. O mesmo sucede, o mesmo vai acontecer, que um dia todos vão descer ao pó, um dia todos vão descer à sepultura, mas a palavra do Senhor diz que a alma, o espírito de vida voltará para Deus. Deus soprou uma vez o espírito de vida na narina do homem, lá no jardim do Éden, e esse espírito de vida, ele voltará para Deus novamente. O espírito do homem, ele está no seu fôlego de vida. E o homem precisa de Deus para ter o espírito de vida, o fôlego de vida. Porém, um dia a tua alma ela irá de encontro à eternidade, ou céu e inferno. O espírito de vida volta para Deus. A alma ela sobe ao céu ou ela desce ao inferno. Isso não é filosofia de Platão, isso é a criação divina de Deus. Isso não é sabedoria de filósofos, de históricos gregos, romanos, mas é a criação divina do Senhor, Deus Todo-Poderoso. A Bíblia fala no livro de Mateus, capítulo 10, versículo 28, que nós devemos temer a Deus, que Ele tem o poder de lançar tanto o corpo como a alma no fogo do inferno. Sim, devemos temer aquele que tem todo o poder nas suas mãos, aquele que tem o poder para lançar o corpo e a alma no fogo do inferno, se chama Jesus Cristo, se chama Deus Todo-Poderoso. E assim a Bíblia fala: torne-se ao Senhor Deus, porque Ele é benigno e misericordioso, não querendo que nenhum se perca, mas que todos alcancem a salvação. Por
por meio do conhecimento da verdade. A verdade nos leva à salvação. A verdade, o conhecimento da verdade nos leva à vida eterna. O conhecimento da verdade nos livra da condenação, mas a ignorância nos leva em direção à condenação. A soberba do coração do homem leva ele à condenação, porquanto a Bíblia fala que o homem soberbo, ele delira acerca das questões, ele nega e rejeita as escrituras, mas para aqueles que são sábios, ouvem as palavras de Deus, ouvem as instruções. As instruções de Deus, elas são boas, pois toda a escritura foi divinamente inspirada por Deus para ensinar e corrigir, a fim de que todo homem seja aperfeiçoado diante de Deus para toda boa obra. Para toda boa obra. A instrução de Deus é para todas as boas obras e todos os caminhos. Toda a escritura divinamente inspirada por Deus é proveitosa para ensinar, é proveitosa para corrigir, para instruir o homem em todo o caminho. A palavra de Deus não é um livro, apenas um livro, mas é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Quem crê, como diz a Escritura, rios de água viva jorrarão de dentro do teu ser, te fazendo então mananciais de água viva. Ouve a palavra de Deus, ó terra. Ouve a palavra de Deus, cidade de Goiânia. Ó terra, terra, ouve a palavra de Deus. O Senhor Deus tem uma contenda com os moradores da terra. A Bíblia fala que o Senhor Deus tem uma contenda com os moradores da terra, porque não há conhecimento de Deus. As pessoas trocam o conhecimento de Deus. As pessoas estão rejeitando o conhecimento de Deus. A Bíblia fala do profeta Oséias que o povo foi destruído porque rejeitou o conhecimento de Deus. O povo está sendo destruído, estão caminhando para a perdição, pois tem rejeitado o conhecimento de Deus. A palavra de Deus diz que certamente, se não arrepender, certamente perecerão. Deixa o caminho imoral, deixa o caminho de feitiçaria, o caminho do orgulho é um caminho para o inferno. Deixa o caminho de bebedice, o caminho de sodomismo é um caminho para o inferno. Mas Jesus Cristo diz, é o caminho, a verdade, a vida, e ninguém pode chegar ao Pai se não for através dele. Em João 10, Jesus diz, eu sou a porta das ovelhas. Quem entrar por mim, salvar-se-á, sairá e achará pastagem. Entra pela porta estreita. Deixa do lado de fora a imoralidade, entra pela porta estreita. Deixa do lado de fora a bebedice, deixa os ídolos, entra pela porta estreita. Deixa a imoralidade e o sodomismo, entra pela porta estreita. Deixa a feitiçaria, deixa os guias, os exus, e entra pela porta das ovelhas. A porta das ovelhas é Jesus Cristo, entra pela porta das ovelhas. Quem entrar por mim, disse Jesus, salvar-se-á, sairá e achará pastagem. Entra por Cristo. Não é uma religião nova, não. Jesus não é uma religião. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar ao Pai se não for por Ele. Jesus é o verdadeiro pastor. Como o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas, assim Jesus ele fez. Jesus ele é o bispo das almas. Portanto, Jesus ele fala, todos aqueles que vieram antes de mim são ladrão e salteador. Todos aqueles que vieram depois de mim são ladrões e salteadores, disse Jesus Cristo. Ora, o ladrão vem senão matar, roubar, destruir, mas Cristo veio para dar vida, vida com abundância. Jesus veio dar vida com abundância. Deixa o pecado. Viver no pecado é negociar a vida com abundância, trocar por uma vida passageira e rápida, trocar a verdade pela mentira. Viver a vida com abundância é viver o propósito de Deus, é viver o propósito de salvação, é viver o caminho que conduz à vida eterna. Viver a vida com abundância é viver o centro da vontade de Deus e não a vontade do coração. Viver vida com abundância significa ter salvação. Jesus ele veio para que tenhamos vida e a tenhamos vida com abundância. É impossível o homem ter vida com abundância vivendo na imoralidade, homem com homem, mulher com mulher. É impossível o homem ter vida com abundância vivendo como inimigo da justiça de Deus, praticando feitiçaria.
Não tem como agradar a dois senhores. Ou nós agradamos a Deus, ou agradamos os Exu. Ou nós agradamos a Deus, ou agradamos os Baalins, os Astarotes, os demônios, os espíritos enganadores. Vieram para destruir, mas Jesus Cristo veio trazer vida com abundância. A Bíblia diz que muitas pessoas dariam ouvidos a espíritos enganadores nos últimos dias, pelo que nós percebemos que as pessoas preferem dar ouvidos a Exu, preferem dar ouvidos aos guias da macumba, do que dar ouvidos à palavra de Deus. Mas a Bíblia fala em Apocalipse capítulo 1, versículo 3, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que diz o Espírito de Deus. Tem pessoas que preferem ouvir os espíritos adivinhadores do que ouvir o Espírito de Deus. Tem pessoas que preferem ouvir os espíritos encarnados, um médium, um bruxo, do que ouvir o que diz o Espírito de Deus. Tem pessoas que preferem consultar os mortos e ir atrás de cartas psicografadas do que ouvir o que diz o Espírito de Deus. O Espírito expressamente diz que nos últimos dias muitos apostatariam da fé. A apostasia chegou. A apostasia é o abandono da fé. A apostasia é o esfriamento da fé. E nós podemos perceber que muitas pessoas se esfriaram na fé. Mas a Bíblia vai dizer no livro de Apocalipse, capítulo de número 3, antes tu não és frio, nem quente, tu és morno, então eu vomitar-te-ei da minha boca para fora. Deus certamente vomitará para fora os mornos. Apostasia está relacionada com mornidão. Não é frio nem quente. Não é nem Deus e nem diabo. Às vezes é Deus e o diabo. Às vezes é Jesus e Exu. É Jesus e Maria. Deixa a apostasia. Desperta tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Não tem como servir um senhor ou a senhora. Não tem como servir nem a dois senhores, quanto mais um senhor ou a senhora. Ou nós servimos a Deus ou os mortos. E Deus não é Deus dos mortos, é Deus dos vivos. Jesus diz que Deus não é Deus dos mortos. Isso porque alguns judeus diziam o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Jesus falou, Deus não é Deus dos mortos, mas Deus é o Deus dos vivos. Deus não é Deus de morto. Deus não opera através de morto. Maria está lá descansando, não está fazendo milagre nenhum, Deus não opera através de mortos. José não está fazendo milagre nenhum, Deus não opera através de mortos. São João não está intercedendo por ninguém. O único mediador se chama Jesus Cristo. Lá no livro de Hebreus fala que Jesus é o mediador de uma nova e eterna aliança. A palavra de Deus, porém, proclama que não há nenhum outro mediador além de Jesus Cristo. Cristo, o homem, a qual se deu a si mesmo em resgate por muitos. Portanto, Jesus é o único mediador, é o único meio de se achegar até a Deus, é a única forma de termos a remissão dos pecados, é a única forma de chegarmos ao Pai, é por meio de Jesus. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é Maria e Jesus, não é tudo com Maria e nada sem Jesus, é tudo por Ele, por meio dEle, para Ele, são todas as coisas. Assim diz no livro de Romanos, porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. Portanto, tudo é por Ele, é por meio dEle, é para Ele que são todas as coisas. Deus não divide sua glória com um ídolo, Deus não divide sua glória com Maria. Não, todo o poder foi dado no céu a Jesus Cristo, como Ele mesmo declara, todo o poder, tanto nos céus como na terra, foi dado a mim, disse Jesus Cristo. Deus não divide sua glória com ídolos, Deus não divide sua glória com Maomé, Deus não divide sua glória com Allan Kardec, Deus não divide sua glória com São José, Deus não divide sua glória com os Exu. Deus é o Deus poderoso e eterno, e não há outro sobre Ele, pois a Bíblia fala que não há outro nome dado nos céus ou na terra pelo qual podemos ser salvos, senão através de Jesus Cristo. Assim está escrito em Atos capítulo 4, versículo 12, somente através de Jesus Cristo a salvação. E é por isso que eu estou anunciando nesta manhã, e tenho anunciado no decorrer de longos anos, a salvação em nome de Jesus Cristo. A salvação não está em outro nome. A salvação vem pela graça mediante a fé, a qual está em Jesus Cristo. Isso não vem das obras para que ninguém se glorie, não vem de si mesmo para que ninguém venha se gloriar, mas somos salvos pela graça mediante a fé. Muitas vezes quando diz assim, parece que soa algo como muito fácil para as pessoas. Que é salvo pela graça significa que não precisa fazer mais nada. Não, a Bíblia fala que nós somos
guiados pelos olhos da fé. Os olhos da fé nos guia de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a palavra de Deus. Aqueles que são guiados pela fé não andam sem doutrina. A doutrina é a palavra de Deus. Aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são chamados filhos de Deus. E aqueles que são guiados pela fé andam segundo a palavra de Deus. Por isso Jesus fala que é nascido da carne faz a vontade da carne, mas o que é nascido do Espírito faz a vontade de Deus. Nós devemos andar segundo a vontade de Deus para não cumprir os estatutos e os desejos de Satanás, que são segundo a carne. A carne para nada aproveita. Ora, as obras da carne são feitiçaria, são idolatria, são embriaguez, são inimizades, bebedices, glutonarias, homossexualidade, adultério, fornicação, mentiras e roubos, acerca das quais, é claro, vocês que os que estão praticando essas coisas não herdarão o reino de Deus. É o que muitos têm sido, mas sido lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Necessário ser lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Não continue na carne, se embriagando, adulterando, idolatrando times de futebol, idolatrando imagens de escultura, idolatrando homens, porque Deus não divide sua glória e anuncia que se arrependam e não andem segundo a carne. Não continue vivendo como ser, apenas vivendo segundo os prazeres da sua carne, porque a Bíblia fala que aqueles que vivem segundo a carne perecerão e morrerão. Mas Jesus, ele diz em João 3, se vós, porém, não nascerdes de novo, certamente não herdarão o reino dos céus. É necessário nascer de novo para entrar no reino de Deus. Não tem como entrar no reino de Deus sendo uma velha criatura. Não tem como entrar no reino de Deus pelas obras exteriores do corpo. Não tem como entrar no reino de Deus pela religião. Se não nascer de novo, não poderá herdar o reino de Deus. Nós temos a definição de salvação dentro da Bíblia. O que nos leva a ser salvo é fazer a vontade de Deus. Em Mateus capítulo 7, Jesus vai dizer: nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade do meu Pai, a qual está no céu. Então fazer a vontade do Pai é o preceito, o estatuto para ser salvo. Aquele que é salvo faz a vontade do Pai. Aquele que não está salvo, ele faz a vontade da carne. Quem está salvo, ele faz a vontade de Deus. Ele anda segundo a justiça de Deus e não segundo a carne. Mas aqueles que estão ainda tateando em meia escuridão, o qual não alcançaram salvação, andam segundo suas inimizades, seus ciúmes, andam em orgulho, soberba. Muitas pessoas são dominadas pelo orgulho, e o orgulho está levando muitas pessoas para o inferno. O maior dos orgulhosos, segundo a Bíblia, foi Lúcifer, foi o diabo, a estrela da manhã, a qual foi lançada de cima a baixo. Mas porém Jesus, ele diz que Deus dá graças aos humildes, mas resiste aos soberbos. Deus resiste aos orgulhosos. Deus resiste toda a obra da carne e anuncia hoje que se arrependam. Arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. Venha sobre vós o tempo do refrigério por meio do Senhor Jesus Cristo. Arrependam-se para ter o refrigério por meio do Senhor Jesus Cristo. Arrependam-se para obter a salvação por meio do Senhor Jesus Cristo. A salvação não é comprada por dinheiro, não tem como alcançar os favores de Deus através de dinheiro. Não tem como alcançar as bênçãos, os favores que vêm da mão de Deus por dinheiro. Não tem como. E muitas pessoas estão caindo nesse engano, achando que Deus quer seu dinheiro, mas Deus não quer o seu dinheiro. Muitas pessoas estão fazendo campanha, achando que Deus quer seu dinheiro. Deus não quer seu dinheiro. Muitas pessoas estão dando valores financeiros, dizendo que é para Deus. Deus não quer o seu dinheiro. O favor que vem do alto não vem por meio de dinheiro. E as pessoas estão pagando para receber favores de Deus, quando na verdade Deus não quer o seu dinheiro. Quem quer o seu dinheiro é mercenário. Quem quer o seu dinheiro são ladrões, salteadores, são falsos profetas. Jesus não quer o seu dinheiro. Mas antes Pedro estava ali pregando com autoridade, e alguns dos homens feiticeiros que viram aquilo se admiravam e falaram: nós também queremos ter esse poder, essa autoridade. Qual o valor que nós precisamos dar para poder receber esse favor de Deus? Então Pedro fala: o seu dinheiro seja para a tua própria perdição, porque cuidando que os favores de Deus sejam alcançados por dinheiro. Não, o homem não pode alcançar uma bênção de Deus depois de ele dar 10% do seu salário. Não, o homem não pode alcançar algo que vem de Deus, porque Deus não quer o seu dinheiro. Deus não é mercenário. Deus não pode trazer ao homem aquilo que seu coração deseja pelo seu dinheiro. Deus não é mercenário. Deus não é mamão. Deus é o Senhor dos exércitos, é o dono do ouro, é o dono da prata. E assim a Bíblia diz que diante dele toda a terra se sujeite, diante dele torne-se toda
toda a terra temam ao Senhor e dai graças, porque é chegada a hora. Temam ao Senhor, moradores, porque o tempo está se aproximando e a hora é chegada. É tempo de temer a Deus, é tempo de deixar os nossos caminhos, é tempo de deixar os caminhos profanos, é tempo de deixar de ser uma pessoa morna, é tempo de se decidir. Só tem dois caminhos para o homem e não tem como você ficar em meio termo. É tempo de fazer a tua escolha. Deus deu para o homem dois caminhos, um conduz à vida eterna e outro conduz à condenação eterna. Escolhe hoje o caminho da vida para que não te suceda a condenação. Escolhe o caminho da bênção para que não te suceda a maldição. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A Bíblia fala que ninguém pode chegar ao Pai se não for através de Jesus Cristo. Só tem dois caminhos. E as pessoas falam, mas eu não quero nada, eu não quero nenhum nem outro, não estou preparado ainda. Mas a Bíblia fala que ainda esta noite podem pedir a tua alma, e para quem estará preparado, para quem será. Assim são os homens que estão preocupados com os afazeres da vida, mas não tem nada preparado diante de Deus, sabendo que quando este tabernáculo terrestre se desfizer, assim nós devemos ter junto de Deus a casa eterna, preparada junto de Deus Pai, não feita pela mão dos homens, mas feita pela mão de Deus. A casa eterna se chama morada celestial, a casa eterna se chama Nova Jerusalém. Um dia esse corpo terrestre, esse tabernáculo, ele vai se desfazer na sepultura, ele vai se decompor, e a tua alma ela terá um destino eterno, e você deve ter preparado agora uma casa diante de Deus, porque após a morte virá um juízo. Não tem como Deus te pôr num bom lugar se agora você não preparar a tua casa. Por isso Jesus fala, prepara a tua casa, prepare-te para se encontrar com Deus. O que você tem preparado diante do Senhor e para onde irá a tua alma. Assim Jesus ele diz, prepara-te, ó Israel, para se encontrar com o Senhor teu Deus. Prepara a cidade de Goiânia, prepara moradores da terra, prepara povo brasileiro, prepara-se para se encontrar com o Senhor teu Deus. O que tu tem preparado? Muitas pessoas estão preparadas para o fim de ano, e muitas pessoas estão de fato ansiosas para o que há de vir. Mas Jesus falou assim, basta cada dia o seu mal, o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Não estejam ansiosos quanto o dia de amanhã, não estejam então ansiosos pelo que há de acontecer, porque basta cada dia o seu próprio mal. Não tem nada de mais você estar preparado para fazer uma viagem, para aproveitar os fins de ano. Mas será que esse mesmo sentimento prevalece quando se fala de salvação? Será que quando se refere a casa celestial, encontrar-se com Deus, fazer a vontade de Deus, as pessoas buscam com a mesma força? Será que quando se coloca do lado o dinheiro e coloca a Deus, o que as pessoas escolhem primeiro? As pessoas estão escolhendo sempre as demais coisas e deixando Deus de lado. Mas Jesus fala, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a tua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. O mundo está escolhendo as demais coisas, muitas pessoas estão escolhendo as demais coisas, estão deixando o reino de Deus para a última hora. Deus sempre está de lado, mas porém as pessoas dizem que Deus está no coração. Deus está sempre sendo colocado como última opção, mas as pessoas falam que Deus está caminhando junto com ele. Deus não caminha com adúltero, Deus não caminha com fornicador, Deus não caminha com bêbado, Deus não caminha com lésbica, Deus não caminha com feiticeiro. Mas a Bíblia fala que Jesus Cristo habita dentro do corpo daqueles que foram lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro. Havidos, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, assim é a única forma de caminhar com Deus. Lá no livro de João, a primeira carta de João, vai falar, quem diz que conhece a Deus, não guarda suas palavras, é mentiroso, e nele não está a verdade. Ou seja, nele não está Jesus Cristo, o qual é a verdade. Quem conhece Deus, anda segundo a vontade de Deus. E quem diz que conhece a Deus e não caminha segundo a vontade de Deus, é mentiroso, nele não está a verdade. Muitas pessoas não estão habitando dentro delas a verdade. Muitas pessoas não estão habitando dentro delas a presença do Espírito Santo de Deus. Por isso Jesus diz, se não nascer de novo, não pode herdar o reino dos céus. Porque o que é nascido da carne faz a vontade da carne, faz a vontade do homem, faz a vontade humana. Mas
os seus desejos e caprichos, mas o que é nascido do Espírito de Deus faz a vontade de Deus. Por isso Jesus fala: se vós não nascer de novo, certamente perecerão e não poderão herdar o reino de Deus. Nicodemos perguntou para Jesus como era possível o homem se tornar nova criatura. Então Jesus fala que o homem precisa nascer da água e do Espírito. A palavra de Deus é a água, o Espírito convence o homem ao arrependimento, o Espírito convence o homem a andar em novidade de vida, o Espírito de Deus convence o homem a deixar todo vício, o Espírito Santo de Deus convence o homem a deixar toda imoralidade, o Espírito Santo de Deus, quando habita dentro do homem, convence ele a deixar a mentira, a deixar o orgulho, a deixar a soberba, a deixar os vícios, a deixar a embriaguez, a deixar a homossexualidade. Quando o Espírito Santo de Deus habita dentro do homem, há temor, não apenas palavras vazias, porque muitos dizem temer a Deus, mas a Bíblia fala que o princípio da sabedoria é temer a Deus, guardando seus mandamentos. Temor a Deus é guardar suas palavras, temor a Deus é guardar seus mandamentos, temor a Deus não é apenas gesto, temer a Deus é apenas confissão de palavras. Muitos não temem a Deus. Jesus fala: devemos temer a Deus porque Ele tem o poder para lançar o corpo e lançar a alma no fogo do inferno. Deus tem esse poder, o diabo não tem esse poder, os demônios não têm poder para lançar uma alma no inferno, mas Deus tem esse poder, e é por isso que Deus deve ser temido. A morte, ela não pode levar a sua alma ao inferno se por Deus não for lançada. Por isso Jesus diz: temam a Deus, porque Ele tem o poder de lançar o corpo, a alma no fogo do inferno. A pregação do Evangelho é loucura para aqueles que perecem, mas é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, mas aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação, porque alguns perdiam o sinal. Os gregos, na verdade, acreditavam pela sabedoria, mas como pregamos Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos, então para os que são chamados, tanto judeus como gregos, pregamos Cristo, que é o poder de Deus, sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. A sabedoria de Deus o mundo não conheceu, Deus pela sua sabedoria aprove Deus salvar o crente pela loucura da pregação. O crente, segundo a Bíblia, é aquele que crê. Jesus fala: quem crê, como diz a Escritura, rio de água viva jorrarão de dentro do teu ser, e fará então mananciais de água viva que jorram para todo sempre. Creia, como diz a palavra de Deus, como diz as Escrituras, então rios de água viva jorrarão de dentro do teu ser. Nós sabemos que então Jesus Cristo, Ele veio, mas Ele não foi recebido pelos seus. A Bíblia fala: eu vim para os meus, mas os meus não me receberam. A luz é o mundo, mas homens amaram as trevas mais do que a luz. Pelo que, assim a Bíblia fala, esta é a condenação, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas mais do que a luz. A condenação é uma ausência de luz, a ausência de Cristo, o qual é a luz deste mundo. A condenação é a ausência de Cristo, é a rejeição a Deus. Essa é a condenação. Não são obras que salvam o homem, ou seja, também não são obras que condenam o homem, mas o que condena o homem é a ausência de Deus. Certamente nós devemos reconhecer sempre algo, nós devemos sempre ter algo em estima, nós devemos reconhecer sempre uns aos outros, estimar uns aos outros, porque nós vivemos nessa pirâmide, onde uns dependem dos outros, onde uns compõem uns aos outros, onde uns ajudam uns aos outros, e nós sabemos que há um Criador, e é por isso que Deus deve sim ser sujeitado e deve ser então adorado, porque Ele fez no princípio todas as coisas. Lá no livro de João fala que no princípio Ele era o Verbo estava com Deus, e sem Ele nada do que foi feito teria sido feito. Sem Jesus Cristo nada do que foi feito teria sido feito. Tudo que foi feito através dEle, e nada teria sido feito sem Ele. Jesus veio em carne, e os homens ainda até hoje negam. E assim, imagina se Deus não tivesse então abrido mão da sua glória e não tivesse descido em carne, em forma e figura humana. Certamente, ainda assim as pessoas continuariam não crendo. Veio Jesus,
comendo pão, bebendo vinho, não vinho embriagante, mas ele estava comendo junto com os pecadores, e então disseram que ele era um comilão, disseram que ele era um beberrão. Veio Jesus curando os enfermos, então disseram que ele fazia aquilo pelo poder dos demônios. Mas Jesus falou, olha, qualquer uma dessa geração adúltera e pecadora que blasfemar contra o Pai, que blasfemar, certamente não haverá perdão. Aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não há perdão nem nesse século e nem no século vindouro. Nós sabemos que a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus ela foi cometida quando os fariseus deram atribuição a Satanás, aquilo que Jesus estava operando. Isso é um pecado diante de Deus. Agora não tem perdão agora, nem daqui a 100 anos, nem neste século, nem no outro século. Qualquer pessoa sábia jamais cometerá essa loucura. Qualquer pessoa sábia jamais cometerá essa tolice de dar atribuição ao Espírito Santo de Deus aquilo, ou melhor dizer, que é o diabo quando é Deus, dá atribuição a Satanás quando é Deus operando. Mas os fariseus cometeram isso. Homens que se diziam ser sábios, homens que se diziam ser instruídos pela lei, homens que se diziam serem estudados, negaram a sabedoria de Deus, rejeitaram o único verdadeiro e maior conhecimento. A Bíblia fala em Daniel, capítulo 12, ou melhor, Eclesiastes, capítulo 12, que não há limites para escrever livros. E o muito estudar é enfado da carne. As pessoas vão se enfadando com as filosofias, e as filosofias elas vão fazendo uma lavagem cerebral. Os muitos livros vão fazendo uma lavagem cerebral. Não tem problema as pessoas lerem livros, mas o problema é quando os homens conseguem se esvaziar de Deus, sendo convencidos por filosofias vãs e conhecimentos vãos que negam a Deus. Mas Jesus Cristo ele está morto. O dia ele está se aproximando em que aquele que as pessoas negaram, a Bíblia fala que todo joelho vão se dobrar diante dele, toda língua vai confessar a ele para a glória de Deus Pai. O dia está se aproximando. Se prepare para estar diante de Deus. Se prepare para se encontrar com o Senhor teu Deus. Jesus está às portas e bate. Se alguém ouvir a sua voz, abrir a porta do seu coração, então ele entrará, ceará contigo e fará morada. Jesus não é invasivo, ele entra quando alguém abre a porta. Se alguém convidar e abrir a porta, ele entrará. O diabo, porém, ele busca brechas. Ele busca algumas brechas, algumas dúvidas. Aí ele vai aos poucos adentrando, convencendo as pessoas de viverem no erro, endurecendo os corações, colocando soberba, colocando orgulho, colocando avareza, sentimentos imorais. Jesus não trabalha com brecha. Quem trabalha com brecha é o diabo, são os demônios, são os espíritos enganadores. Jesus ele está morto. E se alguém estiver ouvindo nesta manhã, nesse dia de hoje, a voz de Deus, porque a palavra de Deus ainda continua sendo uma forma de Deus falar e bradar pela terra. Se alguém ouve a sua voz, abre a porta do teu coração, então ele entrará para a morada, ceará contigo, juntamente com o Pai. Faz a tua escolha, a tua decisão seja tomada antes que chegue a última hora, pois a última hora será tarde demais. A sepultura não tem mais obras, não tem mais indústria, não tem mais ciência, ou seja, não há mais recursos, não há mais o que se possa fazer. Por isso tema ao Senhor e dá-lhe graça, porque é chegada a última hora. O Evangelho é o poder de Deus. Na carta de Timóteo diz: prega o Evangelho a tempo, instes a tempo, fora de tempo, exorte, repreenda e dá guarda com toda longanimidade, doutrina, porque chegarão tempos em que não darão mais ouvidos à verdade, mas darão ouvidos a espíritos enganadores, tendo a sua mente cauterizada, então se apostatarão da fé. O Evangelho tem que ser pregado a tempo e fora de tempo. O Evangelho não pode ser limitado pelos homens. O Evangelho não pode ser limitado por quatro paredes. O Evangelho não pode ser limitado pela vontade humana. A Bíblia fala que antes melhor agradar a Deus do que os homens. Os sábios dizem que tem um lugar certo. Mas Jesus fala assim: tudo que vocês ouviram,
subam em cima dos telhados e anunciem a toda criatura. Quer ouçam, ou deixem de ouvir, saberão que há o Deus Todo-Poderoso. Quer ouçam, ou deixem de ouvir, anunciem suas transgressões, porque são casa rebelde. Assim falou Deus a Jeremias. Quer ouçam, ou deixem de ouvir, anuncia. Não precisa querer ouvir, só precisa ser anunciado. Não precisa aceitar o favor de Deus, mas Deus está oferecendo favor. Porém, naquele grande dia, Deus dará ao homem a sua sentença. Deus deu ao homem o poder de escolha. Escolhe diante do Senhor entre dois caminhos. Há dois caminhos, o céu e o inferno. Não tem um caminho neutro. Não tem como o homem viver distante de Deus e nem tem como o homem viver fora de Deus. Não tem como o homem viver segundo a sua vontade. Quem são os pés daquele que anuncia a palavra de Deus, e vocação. Não tem como o homem viver segundo suas vontades e assim vivendo como se Deus não existisse. E um dia, certamente, naquele grande dia, ele estar diante dele e Deus colocar no bom lugar, porque assim não é a realidade. A palavra de Deus fala no livro de Apocalipse, no capítulo 20, ficaram de fora os incrédulos. Apocalipse 21, ficaram de fora os incrédulos, ficaram de fora os feiticeiros, ficaram de fora todos os idólatras, ficaram de fora todos os homicidas, ficaram de fora todos os beberrões, todos os adúlteros, todos os orgulhosos. Sua parte será no lago de fogo e enxofre. Portanto, se hoje ouve a palavra do Senhor, arrependam-se, faz a tua escolha, porque um dia todos nós vamos nos encontrar com a eternidade. A morte não é o fim, pois após a morte segue-se ao juízo. Hebreus 9:27 diz: para o homem está ordenado morrer uma única vez, vindo após a morte o juízo. Seria maravilhoso demais o homem cometer todos os tipos de escrúpulos nessa terra, matar, roubar, cometer esquartejamentos, cometer as piores barbaridades nessa vida, e depois morreu, acabou e não tem mais nada do que se fazer. Mas a Bíblia fala que para os justos, para aqueles que temem a Deus, o caminho é para cima, para se desvie do inferno que é para baixo. Há um provérbio que diz que para aqueles que temem a Deus, o caminho é para cima. O caminho para aqueles que temem a Deus é para cima, para que se desvie do inferno que está debaixo de nossos pés. Portanto, hoje é o dia, e a palavra do Senhor diz: se ouve, não endureça o teu coração. O inferno não é aqui na terra, como dizem por aí, mas segundo a palavra de Deus fala em Provérbios, é debaixo de nossos pés. Seria bom se fosse aqui na terra, mas certamente, segundo a Bíblia, não é um lugar de tormento. E a Bíblia fala que se o bicho não morre, o fogo não se apaga. Sei que as pessoas não querem alimentar essa ideia, porque de fato não querem crer na realidade. A realidade é essa. Jesus, ele diz que então Lázaro morreu e foi para o seio de Abraão, levado pelos anjos. Ou seja, os anjos levaram a alma de Lázaro. Você já se perguntou, quando chega a última hora, quem vai levar a tua alma? Você vai descobrir que aqueles Exu eram demônios quando eles te levaram para o inferno. Você vai descobrir que aqueles espíritos evoluídos eram demônios quando eles te levaram para o inferno. E você vai descobrir que não existia purgatório quando descer a sepultura, porque segundo a Bíblia diz, morreu o rico e morreu o Lázaro. Lázaro foi levado ao céu pelos anjos ao seio de Abraão. O rico morreu, então ele estava no Hades. Não teve missa de sétimo dia. A família dele não teve como fazer missa de sétimo dia, porque ele desceu diretamente para o inferno. Será que é difícil acreditar na verdade? As pessoas estão trocando a verdade pela mentira, estão honrando mais a criatura do que o próprio Criador. Não vai haver uma segunda chance. A segunda chance agora é a última chance. Entra pela porta estreita. Não vai adiantar a missa de sétimo dia. Não vai haver purgatório. Não vai haver recursos para livrar a alma da condenação após a morte. Por isso Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado agora do mundo. É o socorro bem presente para aqueles que temem a Deus, agora e na hora da angústia. Mas porém, segundo a Bíblia diz, pois a morte ele será o justo juiz, cada um receberá sua sentença. Não que Deus assim determinou para o homem a condenação. A Bíblia fala no livro de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 11, que Deus quer que todo homem chegue ao conhecimento da verdade e
verdade ela pode livrar da condenação. A verdade ela livra da condenação. A verdade ela livra das consequências más. A verdade livra de uma eternidade vazia. A eternidade livra, ou melhor, a verdade livra de uma eternidade sem Deus, uma eternidade de tormento, de uma eternidade de castigo, sim. A verdade é Cristo, a verdade é a palavra. João 17, versículo 17. Santifica-os, Pai, na tua verdade. A tua palavra, Pai, é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Creia no Evangelho, creia na palavra de Deus, porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação daquele que crê. Jesus está às portas. Busque ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto Ele está perto. Ó terra, ouve a palavra do Senhor. Ó terra, terra, ouve a palavra do Senhor, porque o Senhor Deus tem uma contenda com os moradores da terra, porque na terra não há conhecimento da verdade, mas trocaram a verdade pela mentira e honraram mais a criatura do que o próprio Criador. Não rejeite a salvação, porque a salvação é um dom de Deus dado ao homem gratuitamente. Deus certamente enviou seu Filho para que o mundo não pereça, mas tenha a vida eterna por meio de Jesus Cristo. E a vida eterna é essa, que crê no Filho de Deus, que crê naquele que Deus enviou. Jesus fala: quem crê em mim tem a vida eterna, quem não crê em mim, sobre ele permanece a perdição e vem a ira de Deus. Jesus certamente não foi crido entre os judeus. Para os judeus é escândalo e é loucura, mas para aqueles que são salvos, então é o poder de Deus. Jesus é a salvação, Jesus é a verdade e a vida. Jesus é o Senhor dos senhores, Rei dos reis. E esta mensagem, o Evangelho de Cristo, não deve de forma nenhuma ser ignorado, porque são os últimos avisos de Deus, são os últimos avisos do Senhor. Se alguém, a Bíblia fala: filho meu, se hoje ouves a repreensão do Senhor, não endureça o vosso coração como fizeram no tempo passado, que pereceram. Não te desmaies, não pereça, não endureça o coração, mas arrependa. Até quando o homem ímpio viverá uma vida de engano? Até quando viverá diante de Deus, praticando aquilo que é mal? Até quando continuará praticando as ocultas e escondidas, aquilo que é perverso? Até quando perecerá? A Bíblia diz que após a morte virá a condenação, virá então ao homem a sua sentença. Por isso escolha hoje entre a salvação e a condenação. Nada está em oculto diante dos olhos de Deus, pois até as intenções Deus contempla. A Bíblia diz que Deus contempla os justos e os injustos. Deus contempla dos céus as intenções do coração do homem. E é por isso que Deus certamente diz que tudo que o homem tem que guardar para Deus, ele tem que guardar o coração, porque o coração é entrada e saída da vida. Jesus fala no Evangelho de Mateus que do coração surgem os adultérios, do coração surgem os roubos, surge a fornicação, imoralidade, bebedices e todo tipo de feitiçaria. É do coração que o homem tira os seus tesouros, é do coração que o homem ele tira suas intenções boas ou más, é do coração que surge então os sentimentos bons e maus. Então, é como diz lá em Tiago capítulo 1, e tendo o homem então, tendo no seu coração concebido o desejo do pecado, então ele pratica o pecado e ele gera a morte, porque cada um é tentado segundo a sua própria fraqueza, cada pessoa é tentada segundo a sua própria fraqueza. Nós podemos ver que quando Jesus estava no deserto jejuando por 40 dias, teve fome, o diabo não ofereceu outra coisa para ele senão comida. Ele disse: transforma pedras em pães, e então se satisfaz. Mas porém Jesus Cristo ele diz: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo também usa a palavra, o diabo então diz: darás então ordem aos teus anjos, eles te livrarão. Jesus foi tentado na sua fraqueza, e cada pessoa é tentada na sua fraqueza. Alguns são tentados na área sexual de forma imoral, e assim Jesus ele diz que nós devemos andar sóbrios e vigilantes, porque o diabo é o vosso adversário e anda rugindo, bramindo como leão, buscando a quem possa tragar. Sejam sóbrios e vigilantes, porque o tempo está próximo. Pouco tempo temos. A Bíblia fala que o diabo sabe que pouco tempo lhe resta, sabendo que já o dia do juízo está próximo, sabendo que pouco tempo lhe resta, porque será julgado. Esteja preparado para se encontrar com o Senhor Deus.
direite os caminhos, porque o machado já está posto à raiz das árvores. Toda árvore que não produzir bom fruto será cortada pela raiz e lançada no fogo. Deus compara o homem como uma árvore, e o homem tem que produzir bons frutos para a glória de Deus. Mas o homem só pratica aquilo que dá ao Senhor vergonha e desonra ao Senhor através dos seus corpos. Porém, Jesus falou, disse Jesus Cristo: fostes comprados por um alto bom preço. Glorifiquem a Deus, o vosso Pai, através do vosso corpo. Glorifique a Deus, o Pai, através do seu corpo. Dá-lhe honra e graças a Deus através de suas escolhas. De suas escolhas possa honrar a Deus, e o Deus dos céus, Deus poderoso, possa ser glorificado através de suas escolhas. Que a graça de Deus, a paz, a qual excede a todo entendimento, seja hoje, seja sempre no coração daqueles que ouvem e recebem a mensagem do Evangelho. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que diz o Espírito de Deus. Senhor, irmãos, estamos aqui na Praça Joaquim Lúcio. Finalizei a pregação do Evangelho, graças a Deus. Olha um pombinho ali. Tá ali, quietinho ali. Glória a Deus, irmão. É isso aí. Vou finalizar por aqui. Deus abençoe cada um em nome de Jesus.